Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast Na Voz da Medicina. E hoje nós temos o prazer de conversar com o médico neurologista Dr. Leonardo Bernardes. Muito bem-vindo, Dr. Leonardo, ao nosso podcast. Gostaria que fizesse uma breve apresentação sobre a sua formação, a sua história na medicina até aqui. Então, primeiramente, Débora, muito obrigado pelo convite e já gostaria de parabenizar pela iniciativa, uma iniciativa muito bacana. Estava até conversando aqui antes que faltava realmente um programa, uma iniciativa como essa na nossa região. E como a Débora comentou, eu sou Leonardo, eu sou lagiano, fiz minha formação em medicina aqui na Uniplac, sou neurologista pela Santa Casa de São Paulo e ainda fiz duas subespecializações em neuro-oncologia na Unifesp e cefaleias, dores de cabeça na USP. Sou professor da Faculdade de Medicina Uniplac e trabalho aqui na Santé Cancer Center e no Hospital Nacional dos Prazeres também. Obrigada, doutor Leonardo. Bom, esse espaço aqui, ele é um espaço para a gente combater as fake news sobre saúde, para a gente trazer informações com base científica e dúvidas da comunidade, né, que podem ser dúvidas de qualquer pessoa. Então, acredito que na sua especialidade tem muitas dúvidas, né, dentro do seu consultório, e a gente vai começar falando de uma que acredito que seja muito recorrente, a cefaleia, né? Com certeza. Qual a diferença entre a dor de cabeça normal, aquela comum, para a enxaqueca? É uma dúvida bastante recorrente no consultório. Praticamente toda semana eu escuto essa pergunta dos pacientes. E é importante esclarecer. Primeira questão, não existe dor de cabeça normal. O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas acabam não procurando assistência, não procurando atendimento médico, porque a principal dor de cabeça, a principal cefaleia que existe no mundo é a cefaleia tensional, que a gente fala. Que, por definição, é uma cefaleia de leve intensidade. Muitas vezes nem precisa tomar medicação para melhorar. Mas não significa que seja normal, né? Normal não ter dor. Já a enxaqueca seria o segundo tipo mais comum de cefaleia. Então, fazer uma comparação. Seria como se a gente comparasse dor no peito, dor torácica, com infarto do coração, do miocárdio. Então, nem toda dor no peito é infarto, obviamente. E a dor de cabeça é a mesma coisa. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca, embora a enxaqueca seja muito comum no mundo. Então, como que a gente define enxaqueca? A enxaqueca, por definição, ela é classificada como uma dor de cabeça primária. Então, o que quer dizer? Significa que não existe nenhuma doença mais grave por trás dela. Ela é a própria doença. Ela costuma cometer mais mulheres jovens, em torno dos 15 até os 40 anos de idade. Costuma ser uma dor de cabeça latejante, pulsátil, que geralmente acomete um lado do crânio e que tem associação com uma sensibilidade muito grande à luz, então a luz incomoda muito durante a crise, o barulho incomoda, a pessoa fica nauseada, e é uma condição que, embora ninguém morra de enxaqueca, mas é algo muito incapacitante, ou seja, a pessoa acaba perdendo desde atividades prazerosas com a família, lazeres, até mesmo dias de faculdade, dias de trabalho. Então, por isso deve ser bem orientada essa situação, para o paciente realmente procurar recursos, porque é algo que tem tratamento. Tem como a gente melhorar essa doença que é tão incapacitante. Então, uma das questões é a frequência e a intensidade com que ela se manifesta? E isso, a intensidade, por definição, ela é sempre moderada ou grave, ou seja, é difícil que o paciente tenha enxaqueca e fique tranquilo fazendo tudo o que ele está acostumado a fazer. É uma dor que realmente a pessoa tem que parar o que está fazendo, porque ela não aguenta mais tanta dor, ou ela até consegue fazer, mas com muita dificuldade. Então, ela começa assim a ter, atrasar as coisas do trabalho, começa a ficar mais mal-humorada por conta da dor. Então, ela tem um impacto significativo na vida da pessoa. E a frequência depende. Existem enxaquecas crônicas, que por definição são aquelas que acontecem pelo menos 15 dias por mês, por 3 meses ou mais, ou aquelas episódicas que a gente fala, que são as frequências menores. Então, por exemplo, 10 vezes no mês, 5 vezes por mês. E como que é feito o diagnóstico da enxaqueca? Eh, Tem algum exame para diagnosticar ou é basicamente clínico? É basicamente clínico. A gente entra no rol das doenças que não existe ainda um biomarcador. Então, não existe um exame no sangue ou uma tomografia, uma ressonância que diga, ó, você tem ou você não tem. O diagnóstico é basicamente seguindo alguns critérios. Quem rege esses critérios, divulga, é a Sociedade Internacional de Cefaleias, através do livro Classificação Internacional de Cefaleias, que a última edição foi 2018, que eles atualizaram. Então, é mais ou menos fazendo uma analogia com a depressão, com transtorno de bipolaridade, também são doenças do rol da psiquiatria,
que não tem nenhum exame que confirme, é basicamente através da história do paciente e o exame físico do neurologista. E a cefaleia tem cura? Eu sempre falo para os pacientes o seguinte: cura é o que a gente gostaria para tudo na medicina. Então, na neuro, na cardio, né, na reumato, mas poucas doenças são curáveis. Por quê? Quando a gente fala cura, dá a impressão que se a gente fornecer uma cápsula, uma injeção, a pessoa vai estar livre daquela doença e nunca mais vai ter. O que a gente chama na enxaqueca, especificamente, são períodos de remissão. Então, existe tratamento, a doença fica mais controlada por um período, que pode ser até por vários meses, anos, e pode ser que ela tenha uma recidiva, uma recaída, e volte a incomodar o paciente novamente. Então, não tem cura, mas existe tratamento. Eu sempre faço comparação também com a hipertensão, diabetes, doenças muito comuns, e que eu falo para pacientes: diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura, mas isso não significa que é o fim do mundo, tem tratamento, e é isso que realmente importa. E os gatilhos que desencadeiam a enxaqueca? Deve ser relativo para cada pessoa? Exato, exato. E esse é um tema assim bem polêmico, ainda mais nessa era digital que nós estamos, muita fake news. Então, primeiro aviso, tomar cuidado com o que a gente acaba vendo no TikTok, vendo nessas redes sociais. Inclusive, essa semana, uma paciente me perguntou justamente isso: quais são os gatilhos para enxaqueca? Porque ela falou: eu vi um vídeo do TikTok que falava que suco de maracujá e melancia eram gatilhos. Aí eu comentei para ela o seguinte: tem dois aspectos importantes. Primeiro, tomar cuidado com as informações. A enxaqueca é uma doença muito heterogênea nesse sentido. Então, o que serve de gatilho, por exemplo, um álcool, uma privação do sono, para uma pessoa, pode ser que não sirva para outra. E o segundo ponto a gente sabe hoje que a enxaqueca, na verdade, ela existe 4 fases antes, incluindo dor de cabeça. E antes de vir a dor de cabeça, existe uma ativação do hipotálamo no nosso cérebro. E o hipotálamo é o nosso centro regulador de fome e sede. Então, mais ou menos 24 horas antes da pessoa ter a dor de cabeça, essa ativação do hipotálamo faz com que ela tenha uma vontade de comer alimentos mais calóricos, chocolate, por exemplo. Aí que vem provavelmente o mito de chocolate causa enxaqueca. Mas, na verdade, quando a paciente já come o chocolate, ela já está numa crise de enxaqueca, mas antes da dor em si, que é o que mais chama a atenção dessa doença. E quais são essas 4 fases? Então inicia com Isso, a gente chama de pródromo. Então, pródromo significa aquela fase que vem antes da principal, digamos. Essa fase dura de 24 a 48 horas. Então, não existe assim, exatamente um motivo por que a gente tem crise de enxaqueca. É uma resposta que a gente não sabe ainda. Mas a gente sabe que tem muito fundo genético, muito fundo hereditário dessa condição. Então, o paciente começa com essa questão do pródromo. Depois, mais ou menos 20% dos pacientes têm o que a gente chama de aura, que são sintomas neurológicos transitórios. A aura mais comum de todas é aquela aura visual. O paciente começa a enxergar pontinhos brancos presos na visão, que normalmente dura poucos minutos, 5, 10 minutos, e depois passam. Então, essa seria a segunda fase. A terceira é a dor de cabeça em si, que dura aí de 4 a 72 horas no máximo. E depois veio o pósdromo, que seria a fase final, que é como se fosse uma ressaca mesmo. O paciente que tem enxaqueca sabe bem o que eu estou falando, que parece que não rende, começa a ficar mais lentificado para pensar, para fazer as atividades do dia a dia. Então, normalmente são essas 4, para quem tem aura, para quem não tem, são 3 fases. e as pessoas que têm enxaqueca, elas têm alguma predisposição a desenvolver outros tipos de doença? Ou não tem nenhuma relação? Sim, existem algumas relações, principalmente questão de transtornos psiquiátricos, porque a gente não sabe o que é causa e consequência aqui. A gente sabe que, imagina, uma pessoa que sofre com dor recorrente, uma dor diária praticamente, é algo que é compreensível, ela ficar mais deprimida, mais triste, e eventualmente está desenvolvendo um transtorno de depressão, ou ficar mais ansiosa. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que é mais assim, estressada, mais ansiosa, pode ser que ela desenvolva em algum momento uma enxaqueca, né? Mas o que de fato a gente sabe hoje, assim, digamos, se tiver que culpar alguém pela enxaqueca, seria a questão genética mesmo. Mais ou menos 50% dos casos têm história familiar de primeiro grau. Geralmente mulheres, então mãe, irmãs com essa condição também. E é verdade que quem tem enxaqueca áurea, ao tomar pílula hormonal, tem mais chances de ter AVC? Isso é verdade, assim, mas não quero assustar, entendeu? Não é aquele risco, assim, 10, 20 vezes maior. Existe sim um pequeno risco, maior, ainda mais se a mulher associar o cigarro. Então, nessa geração atual que nós estamos vivendo, aquele cigarro tradicional até que não está tendo tanta frequência de uso, mas aqueles eletrônicos, infelizmente, estão muito em alta. Então, aqueles são bem piores que o cigarro tradicional, diga-se de passagem. Então, associando esses 3 itens, enxaqueca com aura, hormônio e o cigarro, realmente tem um risco maior de AVC isquêmico especificamente.
Bom, falando em AVC, o AVC é uma das doenças que mais mata no mundo, né, doutor? Quais são os sinais, de derrame aos quais todos devem ficar atentos? Ótimo. Então, mudando um pouco, assim, a enxaqueca, como comentei, não é uma doença que mata, mas agora o AVC sim. O AVC assim, é uma doença muito mais grave e que aqui o tempo é nosso aliado para a gente poder tratar o paciente e ter menor chance de sequelas permanentes. Nós temos algumas dicas. Então, existem até alguns mnemônicos para gravar. Por exemplo, pedir o paciente sorrir. Então, se você pedir para o paciente sorrir e ele tem uma paralisia no rosto, pode ser um indicativo. Pede o paciente falar alguma frase. Se ele não conseguir falar de forma compreensível, é outro indicativo. Pede para o paciente levantar os braços e as pernas. Se tiver alguma diferença de um lado do outro, pode ser um indicativo. E na menor desconfiança do AVC, liga para o SAMU e procura um hospital de referência, aqui em Lages, no caso, o Nossa Senhora dos Prazeres, para ser atendido o mais rápido possível pelo neurologista. E qual o tempo, ideal, assim, para não deixar sequelas? Porque eu acho que o tempo, nesse momento, é fundamental, né? Perfeito. Isso tem total relação com o tratamento do AVC isquêmico, especificamente. Então, só para contextualizar, nós temos dois tipos de AVCs diferentes. Nós temos o isquêmico, aquele que ocorre através de um coágulo que entope uma artéria cerebral, que é o mais comum de todos, mais ou menos 85% dos casos são AVCs isquêmicos. E o segundo tipo é o hemorrágico, é quando ocorre um sangramento na cabeça, né? Esse hemorrágico não tem tanto essa questão de tempo quanto o isquêmico, porque no isquêmico existem dois tratamentos que são totalmente dependentes de tempo. Porque se ultrapassar esse tempo, além de não fazer benefício para o paciente, pode fazer malefício. Então, nós temos duas formas de tratar. A primeira é ser através de uma medicação, que é até 4 horas e meia no início dos sintomas. E o segundo seria através de um procedimento de neurointervenção, que a gente fala, que é muito similar com o que os cardiologistas fazem para o cateterismo no coração, Uhum, para o infarto. Então, no caso do AVC, a gente chama de uma trombectomia mecânica, que é tentar retirar o trombo de uhum. forma mecânica mesmo, o nome é bem sugestível. Então, tentar tirar esse coágulo. Classicamente, essa trombectomia mecânica ela tem até 6 horas, idealmente, para ser feita. Mas os estudos mais recentes têm mostrado benefício em até 18, até 24 horas, dependendo do paciente. Então, existem alguns pacientes, algumas populações específicas, que através de uma tomografia mais refinada, uma ressonância mais refinada, a gente consegue selecionar esses pacientes e eles podem se beneficiar mesmo depois das 6 horas. Em termos de gravidade, o isquêmico ou o hemorrágico, qual deles é mais grave? Isso depende muito do tamanho, sabe? Mas se eu pudesse comparar um ou outro, via de regra, o hemorrágico ele é mais grave e Uhum, tem uma taxa de mortalidade maior do que o isquêmico. A gente fala que o isquêmico ele deixa mais sequelas e o hemorrágico, via de regra, ele mata mais. uhum. E sobre o aneurisma, só para a gente entender a diferença de Uhum, aneurisma, AVC, uhum. para esclarecer um pouco. O aneurisma, então, o que que ele é? Na verdade, o aneurisma ele pode ocorrer em qualquer circulação arterial no nosso corpo, não é algo exclusivo do cérebro, da circulação cerebral. Ele é uma formação que a pessoa ela pode adquirir no longo da vida. Então, existem alguns fatores de risco, questão familiar, então, familiar de primeiro grau, mãe, pai, irmãos que têm aneurisma têm uma chance maior de ter também. Cigarro, hipertensão arterial sistêmica, e é uma condição, na verdade, que ela não necessariamente vai levar a um AVC. É uma situação muito comum na população geral. Então, se fizesse um exame para detectar aneurisma na população, muitos descobririam que tem aneurisma, mas ele está lá quietinho e talvez nunca dê problema. Agora, depende do tamanho do aneurisma. Então, a partir mais ou menos de 5, 6 milímetros, já começa assim, a preocupar mais, a chance, começa a aumentar a chance de rompimento anualmente e da localização desse aneurisma. Então, a gente sabe que aneurismas da circulação posterior, essa parte mais de trás, da circulação de trás do cérebro, são mais perigosos, porque são potencialmente catastróficos se chegarem a romper. E por que que alguns aneurismas rompem e por que alguns não rompem? Não tem assim, uma resposta exata, mas entra naquela questão que eu comentei de genética, de cigarro, de hipertensão arterial. Então, se um indivíduo tem uma hipertensão arterial, pressão alta, e não trata de forma adequada, ele tem mais chance de esse rompimento acontecer do que o indivíduo que trata certinho. E o aneurisma pode ser um motivo da dor de cabeça? Com certeza. Então, pensa que o aneurisma é como se fosse um balão que pode a qualquer momento explodir. Quando explode, é como se espalhasse sangue realmente para o cérebro, e isso causa uma dor de cabeça muito forte, eventualmente até levando a coma, dependendo da quantidade de sangue que extravasa. E isso a gente classifica como um tipo de AVC, chama isso de uma hemorragia subaracnoide, que subaracnoide significa que é o local específico do cérebro que acontece esse sangramento. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre
Demências, acredito que também seja uma questão recorrente no seu Com consultório, né? certeza. Demência, Alzheimer. Primeiro vamos entender a diferença, né? Alzheimer é um tipo de demência, correto? Correto. Então, quais os tipos de demência mais comuns na Uhum. atualidade? Eu gosto de fazer esse comparativo parecido com a enxaqueca. Então, o Alzheimer é um tipo de demência, como você mesmo comentou, Débora, mas nem toda demência é doença de Alzheimer, embora seja a principal causa. Eu diria que no meu consultório particular, seria a segunda ou terceira queixa mais comum, realmente queixa cognitiva. Lógico que nem todos vão ter o diagnóstico de Alzheimer, mas é uma das mais recorrentes. E a doença de Alzheimer é uma doença que ela entra no grupo das doenças neurodegenerativas. Ao contrário do AVC, que é algo que acontece de uma hora para outra, o Alzheimer é uma doença que ela é lentamente progressiva, acontece ao longo de meses a anos, geralmente. E é muito mais frequente em idosos, a partir de 60 anos, 70 anos de idade. A gente sabe que, no momento, não existe uma cura para essa condição, mas, novamente, existe tratamento. E a ciência tem avançado cada vez mais para tentar evitar a progressão dessa condição. Perfeito. E como a gente consegue diferenciar a demência, uma demência, qualquer outra, da demência do Alzheimer? Certo, então lá existem algumas dicas. Uma principal, a doença de Alzheimer, ela é a demência que mais causa a questão da memória recente, do famoso esquecimento, lapsus de memória. Então, dificilmente o paciente vai chegar pro médico e dizer, eu estou esquecido. Geralmente quem começa a reparar são os familiares e são, assim, situações que às vezes pode até ser algo sutil. Por exemplo, o paciente conta uma história para você, daqui 2 horas ele continua a mesma história. Então ele começa a ficar mais repetitivo. Ou então ele guarda um objeto, por exemplo, uma carteira, um celular, e esquece onde guardou e fica ali dias sem saber onde ele guardou. Às vezes ele vai cozinhar e deixa o fogão ligado e esquece de desligar. Então são detalhes que, se somando assim as peças do quebra-cabeça, a gente começa a perceber que realmente não é normal. Existe outro mito que é normal o idoso ter esquecimento. Na verdade, não é bem assim. Entra igual aquela questão que é normal ter dor de cabeça. Não é normal ter dor de cabeça e nem estar esquecido. Ser idoso não é sinônimo de ser doente, são coisas diferentes. Perfeito. E em relação à hereditariedade, até que ponto a hereditariedade contribui para o Alzheimer? Certo, existe sim um risco um pouco maior de o indivíduo que tem um familiar de primeiro grau, que tem alguma doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, que ele também tem no futuro. Mas, felizmente, não é algo assim preponderante, não é algo assim, você vai ter porque seu pai teve. Mas existem alguns fatores de risco hoje cada vez mais reconhecidos que aí sim favorecem o surgimento do Alzheimer. Então, Quais são? joia. Então, só para fechar essa ideia que eu estava comentando, a gente fala que a doença de Alzheimer ela é uma doença esporádica, que não tem uma relação tão forte com a genética e a hereditariedade. Quais são os fatores de risco? O primeiro é o grau de escolaridade. Quanto menor o grau de escolaridade, é mais fácil, maior chance de ter doença de Alzheimer. Por quê? Porque esse indivíduo tem uma menor reserva cognitiva, ele tem menos informações retidas no cérebro ao longo da vida dele. Vamos, se você comparar, por exemplo, um analfabeto com um indivíduo que tem doutorado, sim, é muito grande a diferença cognitiva, de reserva cognitiva que ele tem. Segundo item, a questão de, hoje, cada vez mais a gente sabe que a questão de perda de audição é um fator de risco também para desenvolver a demência de Alzheimer. A baixa visão também é outro fator de risco. E a questão de sedentarismo, transtornos psiquiátricos, principalmente não estão bem tratados, bem compensados, tabagismo, que é o cigarro, hipertensão arterial, diabetes, esses fatores de riscos cardiovasculares também influenciam negativamente para o surgimento do Alzheimer. E existem exames para detectar o Alzheimer ou também é clínico diagnóstico? Isso tem avançado bastante, assim, né? Acho que nos últimos 5 anos tem mudado um pouco o paradigma. Até então, o diagnóstico era clínico, corroborado com uma ressonância, por exemplo, que seria o exame mais sensível até pouco tempo atrás para diagnosticar. Hoje tem surgido alguns exames novos, por exemplo, nós temos a possibilidade de avaliar os biomarcadores para a doença de Alzheimer no líquor. Então a gente coleta o líquor do paciente, manda para análise, e existe uma relação ali de beta-amiloide que a gente pode dosar e ver se esse indivíduo tem maior chance de ter Alzheimer, mas aí entra um detalhe, não quer dizer assim, fizer positivo esse exame no líquor, não é uma certeza que ele vai ter Alzheimer, porque existem pacientes que têm positividade e não desenvolvem Alzheimer. Isso é um outro mistério, digamos assim, da medicina. Então, pode ser que a doença de Alzheimer pode ser subdividida em alguns subgrupos que a gente ainda não conhece exatamente hoje na medicina.
Mas existe a possibilidade de um biomarcador, que seria através do líquor, mais fidedigno, e existe a possibilidade de fazer um PET scan, igual o PET scan que a gente faz para o paciente oncológico, mas o PET scan do cérebro especificamente. Porque o PET ele começa a avaliar o metabolismo cerebral. E é muito mais precoce a alteração do que a ressonância, que é algo mais estrutural, que demora anos e anos para ter alguma alteração realmente visível. Bom, você falou ali que a parte cognitiva, né, o conhecimento, estar sempre em atividade, o cérebro pode prevenir Isso. o Alzheimer. Então, o que que você recomendaria, por exemplo, né, para uma pessoa, um aposentado, o que Uhum. fazer para prevenir o Alzheimer? Perfeito. Se o paciente for alfabetizado, sempre oriento leitura. Leitura, leitura, desde seja um jornal, uma revista, preferencialmente um livro, algo que realmente deixe ele mais assim, é como se fosse um músculo. Eu gosto de fazer esse exemplo com o paciente. A gente vai na academia e se não fizer na academia, o músculo vai ficar fraco. A ideia do cérebro é mais ou menos a mesma coisa. Então, se você não exercitar o cérebro, você vai deixar ele mais atrofiado e mais suscetível a ter a demência de Alzheimer. Além disso, a atividade física, pelo menos 150 minutos por semana. Então, isso daria mais ou menos uns 3 dias por semana de atividade física, tanto aeróbica quanto que é corrida ou bicicleta, uma caminhada de plano de moderada intensidade, com exercício resistido também. Então, a academia realmente puxar peso também ajuda a reduzir essa chance. E a questão da audição, como é ter audição e visão, evitar que essa situação se agrave. Então, se o idoso já tem uma perda de audição leve, corre atrás já de um otorrino para ajudar ele, uma fono. A questão da baixa visão, vai atrás do oftalmologista para ajudar, não deixa a situação piorar. E em relação aos tratamentos, acredito que a gente já avançou muito, né, sobre o tratamento para o Alzheimer. Estamos mais próximos da cura? De fato, teve um avanço recente, a gente ficou mais ou menos, digamos, uns 15 a 20 anos sem ter uma grande novidade no tratamento do Alzheimer. Ou existem alguns comprimidos e um adesivo específico que a gente até então usa para ajudar a minimizar os sintomas. Eles não ajudam a retardar a progressão da doença. Recentemente, faz em torno de uns 2 anos, nos Estados Unidos, foi lançado alguns anticorpos monoclonais para tentar bloquear aquela proteína tóxica, ou pelo menos a principal dela, que é a beta-amiloide, para evitar que, ou pelo menos retardar a progressão dessa doença em alguns indivíduos especificamente. No Brasil, recentemente foi aprovado um desses anticorpos monoclonais, mas que tem uma indicação bem precisa. São aqueles pacientes que têm a doença de Alzheimer no estágio inicial ainda. E por que que não é tão ainda difundido assim, essa medicação no Brasil? Pela questão do custo, primeiro, é um valor bem elevado, e segundo, porque é uma medicação que não é tão segura assim. Mais ou menos ali uns 20, 30% dos pacientes tiveram, por exemplo, sangramento cerebral por conta dessa medicação. Então, você tem que conversar muito bem com a família, com o paciente, ó, pode ser que ele ajude, mas pode ser uma complicação potencialmente grave. Então, Mas esse medicamento, a pessoa que já está em um estágio do Alzheimer, passa a utilizar esse medicamento. O que que já se viu? A pessoa volta a ter a condição que tinha antes, ou dali para frente evita que evolua? exato, essa é a segunda parte. Então, dali para frente, ele reduz a velocidade de progressão da doença. Uhum. Então, infelizmente, nosso cérebro não tem uma capacidade tão boa, ainda mais idoso, de se regenerar. Então, aquelas memórias que infelizmente foram perdidas, elas são perdidas mesmo, não tem como recuperar. Mas a gente pode, pelo menos, tentar evitar que isso se agrave de forma mais rápida. Até então, como comentei, os comprimidos e o adesivo eles servem para minimizar os sintomas. Uhum. Então, esse foi o primeiro medicamento aprovado que consegue reduzir a progressão da doença de fato. E tem uma idade prevalente do Alzheimer? Sim, é em torno da sexta, sétima década de vida. Uhum. Bom, Parkinson também é outra doença que ainda não tem cura, mas os tratamentos já avançaram bastante, né. Como que a gente diferencia os primeiros sinais, né, para entender, que pode ser Parkinson ou não? Certo, essa é uma pergunta muito importante e gostaria de esclarecer que muitos pacientes fazem essa confusão de Alzheimer e Parkinson. Parkinson, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra de fato, assim, são duas doenças muito comuns. A doença de Parkinson ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, então ela só perde para Alzheimer. Quem descreveu ela foi um britânico, o James Parkinson, no século XIX, e ela é caracterizada por alguns sintomas mais marcantes. Os sintomas mais marcantes são uma rigidez para caminhar, geralmente começa de um lado do corpo, e depois de muitos anos pode evoluir para o outro lado.
Algumas pessoas têm junto a essa rigidez um tremor, geralmente aquele tremor de repouso, então a gente está conversando com o paciente, a mãozinha dele está assim, ou está assim, tremendo um pouquinho. E começa a ficar diferente a questão da escrita dele, começa a ficar uma escrita mais lentificada, ele não consegue mais assinar o próprio nome, e é um processo gradual. Então, o gradual que eu digo não é uma coisa de um dia para o outro, de uma semana para outra, isso é um processo de meses e meses de evolução. E a questão do Parkinson ainda não tem uma cura, exatamente como o Alzheimer, mas existem tratamentos. Eu até diria que o Parkinson está um pouquinho mais avançado Hum. do que o Alzheimer na questão de opções de tratamento. Tem implante? Como é que é Exato, essa? Explica pra gente como que exato. funciona esse tratamento. Então, no Parkinson, existe tratamento cirúrgico que, diga-se de passagem, não é curativo. Ele é uma ferramenta muito importante. Tem alguns pacientes, assim, também não é para todo mundo, então tem que ter alguns critérios. Quem vai nos ajudar nisso é um neurocirurgião especialista nessa parte de Parkinson, que a gente chama de uma neurocirurgia funcional. E assim como para a epilepsia também existe tratamento cirúrgico que pode ajudar. E esse tratamento cirúrgico, ele vai implantar um eletrodo numa região específica do cérebro que é ela que controla os movimentos do paciente. Então, através de como se fosse um marca-passo, digamos assim, um marca-passo cardíaco, mas nesse caso cerebral, que vai ter um implante subcutâneo aqui no tórax também. E tem um aparelhinho parecido com um tablet que a gente vai conseguindo controlar a amplitude da frequência, né, das ondas que transmitem esse impulso, e o paciente consegue melhorar bastante, principalmente a questão do tremor desse paciente, com essa tecnologia, mas também a questão da rigidez. Fator genético também é parecido como o Alzheimer, interfere, mas não é o preponderante? Exato, exato. Mesma linha de raciocínio. Grande maioria dos pacientes, mais de 2/3, eles são Parkinson esporádico. O que a gente sabe é que existem alguns fatores de risco, um pouquinho diferente do Alzheimer, aqui a gente não tem, assim, não conhece tantos fatores de risco, mas o que a gente sabe hoje comprovadamente é a diabetes mellitus. Inclusive, recentemente foi feita essa associação, antigamente não se sabia que a diabetes aumentava a chance de Parkinson. Pacientes que são expostos ou foram expostos a agrotóxicos no passado, nossa região aqui, principalmente ali de Rio do Sul, o pessoal está muito lavoura sem uma proteção adequada. Então, além de aumentar risco de câncer, também aumenta risco de doença neurodegenerativa. E questão de pacientes que têm história familiar também aumenta um pouco a chance. E pacientes com história de traumas repetitivos no cérebro também pode aumentar a chance de doença de Parkinson. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre uma situação que acredito que seja muito comum, a gente escuta falar de uso indevidos de medicamentos para aumentar a produtividade no trabalho, nos estudos, aumentar o foco, né? Produzir mais. Chegam casos no seu consultório sobre isso? Chega assim, Débora. Infelizmente, essa é uma situação que está crescendo muito, a automedicação, o acesso muito facilitado a essas medicações mais fortes. E a gente sabe que, na verdade, até do ponto de vista filosófico, o ser humano, se pudesse ter uma cápsula para tudo, ele teria. Então, uma cápsula assim, vou tomar essa cápsula para ficar feliz, essa para emagrecer, essa para ser mais produtivo. Mas não é assim que a vida funciona. Não existem atalhos para muitas situações, embora as pessoas busquem um atalho. E essas medicações são mais ou menos isso. É como se fosse uma muleta para alguém que quer ter uma vantagem. A gente fala como se fosse um doping mental que a pessoa quer ter, né? Porque muitos concursos não têm um teste de drogas, assim, para ver se a pessoa realmente está usando medicação, né? Mas a gente sabe que quem não tem indicação de usar elas, que é a grande maioria das pessoas, elas não têm de fato, de forma objetiva, os estudos não mostraram que elas têm um rendimento intelectual superior a quem não usa medicação. O que elas podem ter é um pouco mais de energia, mas isso não se traduz necessariamente em rendimento maior. Então, elas podem ter uma energia porque, do ponto de vista farmacológico, é isso que a medicação faz no corpo dela. Quem tem realmente indicação para usar as medicações são indivíduos com TDAH confirmado. Aí sim algo assim que a gente chama de game changing, porque muda a qualidade de vida desse paciente. Mas, para quem não é TDAH, não adianta usar, só vai gastar dinheiro e com risco de ter dependência química também dessas medicações. Pois é, quais os riscos, então, do uso indevido desses medicamentos, né, que aumentam aí o foco e o rendimento da pessoa? Tem algumas especificamente que elas causam dependência química, porque elas são da classe da anfetamina. Então, anfetaminas são drogas que, enfim, as pessoas usam em festas, baladas, enfim.
E algumas das anfetaminas são um pouco mais seguras, como o caso dessa medicação, mas não são isentas de riscos de dependência química, tanto química quanto psicológica. Então, por quê? Porque essa classe de medicamento, ela dá uma sensação de bem-estar na pessoa, uma sensação de euforia. E a pessoa quer sentir aquela sensação sempre, assim que a pessoa fica viciada em droga, O basicamente isso. sistema cardiovascular também sofre alguma alteração? Também existe o risco de aumento da pressão arterial, existe o risco de taquicardia. Então, eventualmente, esse indivíduo pode ter até alguma arritmia e não sabe, e pode ser agravada pelo uso dessa medicação. Essa medicação é muito comum, ela agravar quadros psiquiátricos. Então, um indivíduo é muito ansioso, toma aquela medicação, piora muito a ansiedade desse indivíduo. Então, é uma medicação que não é um fitoterápico, digamos assim, não é algo que Uhum, tem muitos riscos de tomar sem a devida orientação médica. certo. Sobre epilepsia e convulsão, né? Uhum, A convulsão a gente sabe que ela pode ser originária de diferentes fatores, né? uhum, Como uma febre alta, como uma hipoglicemia, enfim, ansiedade. Quando que a gente consegue perceber que ela não é mais só uma convulsão e que ela uhum. começou, a se mostrar como uma epilepsia? Perfeito. Então, essa é uma pergunta muito frequente também no consultório. E eu sempre explico o seguinte, que nem todo mundo que teve uma convulsão, ele se torna portador de epilepsia. A epilepsia é o nome da doença que esse indivíduo ele desenvolve. Então, de forma clássica, a gente pode dizer que o indivíduo tem uma epilepsia quando ele tem pelo menos duas crises, num intervalo maior que 24 horas entre elas, desde que elas não sejam provocadas, como você comentou, por uma glicose baixa no sangue, uma hipoglicemia, por uma infecção sistêmica, uma sepse. Então, que não tem esses fatores confundidores levando a ela. E o segundo ponto, existe pacientes, vou dar um outro exemplo, outro extremo. Um idoso que está internado na UTI por uma pneumonia e tem uma convulsão. Ele não significa que ele vai se tornar paciente portador de epilepsia. A convulsão pode ser só a ponta do iceberg por trás de um distúrbio metabólico infeccioso importante no corpo dele. Então, existem essas duas situações distintas. Aquele paciente que tá muito crítico, assim, do ponto de vista metabólico, enfim, e o outro paciente jovem, que é mais ou menos o padrão mesmo do paciente com dor de epilepsia, que não está hipoglicêmico, não está infectado, e tem essas duas crises e já tem o diagnóstico de epilepsia. Tá, e a epilepsia, então, ela pode se manifestar em qualquer idade? Pode. Ela é mais comum, assim, a epilepsia é um termo guarda-chuva que tem várias síndromes epiléticas incluídas, existem algumas específicas da infância, que é uma grande parte das epilepsias começa na infância, algumas são até transitórias, até uma certa idade depois melhora, outras são para o resto da vida. Então, a população-alvo basicamente são crianças e adultos jovens, até adultos jovens. E idosos até pode começar a ter uma epilepsia, mas não é o habitual. O que que acontece? Idoso pode ter uma epilepsia secundário a alguma outra doença, por exemplo, um AVC. O paciente fez um AVC e ficou com aquela sequela do AVC. E quem sabe que quem tem alguma lesão cerebral, seja um AVC, seja um tumor cerebral, ele causa um desarranjo estrutural ali no cérebro e isso predispõe esse paciente a ter uma crise convulsiva. E se ele tiver uma crise convulsiva nesse contexto de já ter uma lesão estrutural no cérebro, ele já é portador de epilepsia por definição também. Então tem essa outra situação que também é algo bem frequente de a gente ver, principalmente nos hospitais. E os tratamentos? O tratamento tem crescido cada vez mais, medicações mais seguras. Então, vou dar um exemplo de medicação bastante antiga que até hoje alguns pacientes usam porque é o que o SUS acaba fornecendo. É o Gardenal, fenitoína, são medicamentos ali da década de 60, 70 mais ou menos. Hoje existem medicamentos mais seguros que não interagem com quimioterapia, não interagem com a questão renal, a questão do fígado, hepática, e que são cada vez mais, assim, em vez de tomar 3 vezes por dia, como a fenitoína, são 2 vezes por dia, até uma vez por dia só. Então, isso tem evoluído bastante. Na epilepsia também vale ressaltar que algumas epilepsias, então isso não é para todo mundo, existe uma evidência do canabidiol, que é algo que frequentemente os pacientes perguntam, porque também, por algumas vezes parece uma panaceia, assim, acho que o canabidiol para todo mundo, que é para tudo, para qualquer doença, mas na verdade não. Ele tem uma assim, evidência mais robusta para algumas epilepsias da infância, especificamente, de difícil controle. Então não é todo o indivíduo portador de epilepsia que vai ter benefício com canabidiol. Perfeito. E sobre o câncer, já que, que você falou sobre epilepsia, que pode, né, Uhum, ter alguma relação ali com, quer dizer, a convulsão pode ser desencadeada por alguma situação, como um tumor, por exemplo, uhum. cerebral. É,
Sobre essa questão de tumor cerebral, a gente escuta muita informação e desinformação também, né? Uhum, O que que a ciência diz hoje sobre essa irradiação em que a gente está exposto? Ondas eletromagnéticas, uhum, celular, iPad, computador, uhum, né? Isso causa câncer uhum. cerebral de fato? O Hum. que, o que que é verdade e o que que é mito? É uma excelente pergunta. Por algum tempo, e não faz tanto tempo assim, existiu a suspeita que o uso excessivo de celular, principalmente pessoas que dormem com o celular muito perto da cabeça, por exemplo, poderiam ter um risco maior de ter tumor cerebral, mas isso não se confirmou, na verdade. Então, hoje não dá para afirmar que isso é um fator de risco. O que a gente sabe hoje, sim, de forma bem categórica, que é fator de risco para glioma, que é o principal grupo de tumores malignos do cérebro, são pacientes que já receberam irradiação cerebral na infância. Então, por exemplo, pacientes que já tiveram uma leucemia na infância e receberam irradiação cerebral na infância, eles têm maior risco de ter glioma na fase adulta. Ou, por exemplo, no caso daqueles pacientes que foram expostos à radiação, no caso de Chernobyl, algum desastre desse, né, desse tamanho. Mas fora isso, a questão da exposição à radiação ionizante, não se tem assim, grandes fatores de risco ainda conhecidos, diferente no câncer de mama, câncer de cólon. O câncer cerebral ele é mais misterioso, digamos assim, a gente não sabe exatamente por que que ele aparece. Sim, em relação à radiação de um raio-x, por exemplo, Uhum, as crianças, em algum momento, algumas crianças vão precisar passar por essa radiação. uhum, Tem uma orientação uhum, a o que que é seguro, o que que não é, ou quantas uhum. pode ser feita, enfim. Não tem assim, um valor mágico exato para lhe dizer, faz assim, no máximo 10 raios-x até certa Uhum. idade. Não existe essa direção, assim, essa recomendação. Mas a gente sabe, por exemplo, que a tomografia ela tem muito mais radiação que o raio-x. Então, o raio-x por si só não é tão maléfico assim. Agora, a tomografia, assim, ainda mais em criança, tem que pesar muito bem o risco-benefício da indicação desse exame. Sim, Então, por exemplo, a ressonância, por um lado, não tem radiação ionizante, então seria bem mais seguro do que a tomografia. perfeito. Bom, conversamos de bastante coisa. Falamos de cura, não? De epilepsia, de tratamento, né? Tratamento, Tratamento. tratamento. Tem o tratamento cirúrgico também, né? Exato, exato. Que é muito parecido com o Parkinson. Então, o tratamento cirúrgico, tanto o Parkinson quanto a epilepsia, eles ajudam os pacientes até reduzir a quantidade de medicação que eles usam, mas não é trocar um pelo outro. São situações diferentes. Então, um vai ser complemento ao outro. E em relação ao seu consultório, o que que mais você encontra hoje? O que que mais você trata dentro do seu consultório? Perfeito. Então, dor de cabeça, falar é o carro-chefe, assim, acho que não só do meu consultório, mas da grande maioria dos neurologistas. É uma situação muito prevalente na população. Segundo, eu diria que a parte de essa queixa de falta de memória, então nem sempre doença de Alzheimer, mas às vezes até jovens com diagnóstico de TDAH na fase adulta chegam sem esse diagnóstico e a gente vai investigar melhor, na verdade é mais uma falta de atenção do que uma perda de memória. Às vezes tem um transtorno de depressão junto que está meio que simulando uma demência, digamos assim. Terceiro ponto seria a parte de neuro-oncologia, que é o que eu trabalho ali na Santé. Então, eu trabalho com o Dr. Charles, hematologista, o Dr. Marcelo, né, o Dr. Leonardo, meu xará, que é oncologista também, o Dr. Eric. Então, a gente acaba criando, assim, uma parceria muito bacana de pacientes que podem ser, por exemplo, ter sintomas neurológicos de uma pós-quimioterapia, pós-radioterapia. Então, é um trabalho em equipe muito bacana que a gente faz ali. E acaba tendo bastante paciente que a gente trata junto. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, esclarecendo muitos assuntos relevantes, né? Que acredito que seja a dúvida de muitas pessoas, não somente que lhe procuram, pessoas que acabam consumindo essa informação na rede social, né? E espero recebê-lo em uma outra oportunidade e acredito que foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite novamente e parabenizar pela iniciativa e conte comigo para as próximas edições. Obrigada. O nosso podcast Na Voz da Medicina vai ficando por aqui. Temos as nossas plataformas Instagram, TikTok e o canal do YouTube, né? Aqui pode se inscrever, ativar o sininho e vem muito conteúdo interessante por aí. A gente se encontra num próximo episódio.